Oi, a partir de hoje eu vou iniciar uma série de vídeos, né, com vários temas que eu acho bastante relevantes para a gente poder olhar, né, conversar a respeito. Eu até gostaria que vocês colocassem, né, comentários, dúvidas, né, que surgirem a partir dos assuntos que forem sendo tratados, tá bom? Bom, hoje nós vamos começar a falar de duas coisas que acontecem, né? Vamos dizer, mais ou menos as duas faces da mesma moeda, que é com relação aos remédios, né? Tanto pessoas, né, que colocam o remédio como uma tábua de salvação, né, de solução mágica, inclusive, muitas vezes, né, quanto o oposto, pessoas que veem o remédio quase que como um veneno, como algo que vai fazer mal, que com certeza vai dar um monte de efeito colateral, que com certeza vai causar dependência. Então, a primeira coisa que eu acho importante é desmistificar um pouco essa história do remédio, né, que vai fazer mal, que vai ter efeito colateral, que vai causar dependência. É o seguinte, alguns remédios, de fato, causam dependência, mas nem todos os remédios causam dependência, ok? Isso é importante, né, de ser colocado e desmistificado. Também com relação a efeitos colaterais, alguns remédios, dependendo da pessoa, causam alguns efeitos colaterais, com outras já não, e depende do remédio também, depende da dose que é ministrada, né? Então, eu estou querendo falar isso para vocês, por quê? Porque tem muito disso que me diz, que tem, mas o fulano usou esse remédio, ficou dependente, o fulano usou esse remédio, foi horrível para ele, eu não vou tomar. Veja, cada pessoa é diferente da outra, né? Isso acontece, sim, e muito. Às vezes, para uma pessoa, um remédio X dá uma série de efeitos colaterais e para outra não, né? Então, isso é importante, né, de ser frisado. Quando, né, uma pessoa precisa tomar um remédio, né, é importante essa pessoa perceber, entender, desmistificar que se ela precisa, aquele remédio vai ser algo bom para ela, né, que vai melhorar a qualidade de vida dela, né, vai causar menos sofrimento, né, e ainda que, né, possa causar, né, um certo nível de dependência, se for o caso, né, é importante falar que existe uma coisa, né, à medida que a pessoa vai melhorando, que chama-se desmame do remédio, né, isso todo psiquiatra faz, né, quando a pessoa começa a melhorar, devagarzinho, paulatinamente, esse remédio vai sendo retirado. Para quê? Para que o organismo novamente vá se acostumando sem o uso desse remédio, mas tem que ser feito pelo médico, né? Não pode a pessoa parar por conta própria, que aliás eu vejo que acontece direto, né? Então a pessoa está lá tomando remédio e fala, eu já melhorei, eu vou parar, não preciso mais tomar, né? Aí dá problema, né? E aí essa pessoa vai falar para as outras pessoas, olha, eu parei o remédio, foi péssimo, eu fiquei péssima, esse remédio é muito ruim. Então cuidado, né? Cuidado com o que você ouve, cuidado, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas tanto tomar quanto parar por conta própria e não pode. Tanto, né, tomar quanto parar, você precisa estar indo no médico, tá? Para fazer o processo de desmame. Mesmo para aqueles remédios que não causam dependência, também é importante o processo de desmame, né? Porque sempre é uma readaptação, né, do organismo para poder parar de tomar esse remédio. Bom, então, primeiro ponto, né? Eu gostaria de desmistificar essa história de remédio sempre dá efeito colateral, remédio sempre causa dependência, não é por aí, né? E agora, com relação à automedicação, né? É super perigoso, né? Porque pode acontecer efeitos colaterais, pode acontecer dependência. E fora, né, que você não sabe como você é internamente, né? Tanto que quando você vai tomar um remédio, você vai no médico, no psiquiatra, ele faz uma série de exames, né? Tanto faz exames clínicos, né, para entender como você é e tal, né? Se você tem doenças, né, pregressas, enfim,
endógenas, porque tem certas substâncias que se você tem certas doenças não pode tomar, né, você tem que substituir, né, como também faz uma série de exames laboratoriais, né, para ver como é que está a sua saúde, qual a substância que você pode tomar, qual você não pode tomar. Então, se você faz isso por conta própria, você não sabe, né? Então, você está correndo um sério risco de prejudicar seriamente sua saúde fazendo isso, né? Tomando remédio por conta própria. E a parte disso, né, também, enfim, às vezes acontece de profissionais acabarem receitando, né, remédios, às vezes sem tanta necessidade, né. E no melhor das hipóteses, né, mesmo que não tenha esses efeitos colaterais, que não cause dependência, que seja pelo médico, enfim, ou seja por você mesmo, que é pior ainda, né, por conta própria, que nada aconteça, né, vamos supor, você está tomando um remédio antidepressivo, né, porque você quer dar um barato melhor, né? Enfim, ficar mais alegre, né? Ou muitas vezes também, muitas pessoas tomam medicação antidepressiva para regular o sono, porque alguns antidepressivos eles têm essa função, né? De não só, né? Para cuidar do transtorno de humor, depressão, como regulagem do sono, né? Mas aí você, em determinado momento da sua vida, você acaba, tem algo que acaba desencadeando ali uma depressão. E aí? Você já toma um antidepressivo. Como que vai ser? O que vai acontecer é o seguinte, ou você vai ter que aumentar absurdamente a dose do remédio, porque você já tá, seu corpo já está acostumado, ou trocar para uma substância outra, né, que é algo que você não está acostumado, né, você está acostumado com outra, e aí você pode correr o risco de daí sim ter efeitos colaterais, enfim. Então, nunca, jamais em tempo algum, a automedicação é algo bom, né? Então, ou tomar um remédio sem necessidade. Porém, do outro lado, né? Pessoas que têm horror a remédio, que têm esses preconceitos, que vai causar dependência, é péssimo, vai causar um monte de efeito colateral, prefiro ficar do jeito que eu tô. Veja, é importante se questionar, né? Redução de danos, né? Primeiro, vai atrás, né? Vai procurar um médico para saber realmente se o seu caso vai precisar de um remédio que cause dependência, porque muitas vezes nem vai precisar de um remédio que cause dependência, né? E mesmo que precise, né, é importante pensar, o que é melhor? Eu ficar escrava da minha doença, da minha depressão, do meu transtorno de ansiedade, do meu burnout, do meu transtorno border, né, ficar sofrendo com isso, mas ficar, não, mas eu não estou tomando remédio porque, enfim, não me causa dependência, eu não tô. O que adianta, né, se você está escravo das suas grandes limitações causadas por esse transtorno, seja de personalidade, seja transtorno de humor, seja algum transtorno psiquiátrico, outro qualquer, né, ou situacional complicado, né, com um fator ansiógeno muito difícil de lidar, sem uma medicação, né, isso é importante, né, poder pesar, né, ainda que tenha efeitos colaterais e uma certa dependência, porque muitas vezes, mesmo assim, vale muito a pena, né, então isso é importante, a gente poder refletir a respeito, né, e pensar novamente, frisar, né, que a história, mesmo aqueles remédios, tipo um hipnótico, que muitas vezes causa mesmo dependência, tal, enfim, né, certos antiossiolíticos, existe o processo de desmame. Então, num outro momento, quando você melhora um pouco, né, o médico pode ir e vai, né, diminuindo devagarinho essas doses. E aí, o que acontece? Faz com que o corpo acostume novamente sem o remédio e ocorra, fique tudo bem, né? Você não fique dependente do remédio. O problema é se você quiser fazer isso sozinho ou sozinho, né? Parar por conta própria. Aí vai dar problema, com certeza, né? Então, eu gostaria, né, de encerrar, né, essa conversa com vocês hoje, né, abrindo espaço para que vocês também coloquem outras dúvidas. Eu acho que eu fui clara o suficiente, né, para mostrar, né, que o remédio é algo, né, que é necessário e muito bom, né,
quando precisa, né, acontecer, né, quando a medicação precisa ser usada. E, por outro lado, muito ruim, né, quando ministrado em excesso, ou pior ainda, quando auto-ministrado, né, sem ser por um profissional, né, que tem todo o conhecimento, aí sim, que faz toda uma batelada de exames, né, que tem esse tato, esse cuidado, esse know-how, né, para estar indicando o remédio, a substância certa para o seu caso, na quantidade certa e com muito cuidado, né, para não interferir em outras questões que você possa vir a ter, doenças, seu tipo de funcionamento, inclusive seu modo de vida, né? Às vezes tem pessoas que têm um modo de vida que não pode tomar certos remédios, já outras podem. Então, é uma questão bastante complexa, que eu vejo que acontece direto, tanto um extremo, né, de, qualquer coisa vou tomar um remédio, é a solução mágica, toma um remedinho aqui, fica tudo ótimo, né, e que muitas vezes faz isso por conta própria, que é super perigoso, como o oposto, né, pessoas que de fato estão sofrendo, né, uma série de questões que precisariam do remédio para poder ter uma qualidade de vida bacana e que batem o pé e que tem uma série de preconceitos, né, muitas vezes errôneos, né, porque ouviu fulano falar o ciclano que o beltrano tomou e ficou dependente, porque vamos nos informar, né, vamos ir atrás, né, das informações corretas, né. Caso haja necessidade, por favor, procurem um profissional gabaritado, né, ideal que vá por indicação, né, para que ele possa, né, procurar um psicólogo, nós, né, que temos, né, esse know-how, né, para poder perceber se há necessidade ou não de indicação de um psiquiatra, né, e aí esse psiquiatra eventualmente vai estar fazendo toda uma análise minuciosa, né, se há realmente a necessidade de um remédio ou não, né, e para que vocês possam, né, porque qual é o grande intuito de tudo isso? É que todo mundo fique bem, né, todo mundo fique feliz, né, todo mundo fique cuidado, né, mas com muita cautela, né, e pensando sempre que todos os sentimentos fazem parte, né, de nós. Tanto a alegria, quanto a tristeza, quanto a ansiedade, angústia, enfim. Todos esses sentimentos, excitação, né, fazem parte do ser humano e são importantes, né, para que a gente possa viver, né? Então, assim, mas eu tô triste, eu não quero ficar triste. Lógico, ninguém gosta de ficar triste, mas a tristeza, ela tem a sua importância, né? Assim como a alegria, assim como a angústia, assim como a ansiedade nos move, né, para as coisas. Então, cuidado, eu tô muito ansiosa, vou tomar um remédio porque eu não quero. Eu tô triste, eu não quero, né? Todo sentimento tem a sua importância, né, e sua razão de ser e a sua necessidade, né? Então, é importante, né, a gente poder entender isso, né, e poder tentar perceber quais são os sentimentos que são, né, comuns, normais, né, qual é a intensidade, por exemplo, da tristeza, da ansiedade, né, que seria considerado ok, né, e quando passa, né, se realmente, né, você não está conseguindo sozinho, procurar ajuda profissional de um psicólogo, eventualmente, né, se houver necessidade de um psiquiatra, enfim. No próximo vídeo eu vou estar falando até para vocês poderem justamente, né, ficarem atentos, né, quando que acendeu uma luzinha, né, para procurar ajuda. Né? Eu vou no próximo vídeo estar falando a diferença entre tristeza e depressão, né, porque hoje em dia também é aquela história, né, fulano tá triste, tá deprimido. Não, pera, calma, para tudo, não é assim, né. Tristeza faz parte, é ok, mas quando que eu tenho que começar a ficar um pouquinho mais ligada, né, de
pô, mas será que a minha tristeza tá ok? Será que eu tô começando a ficar realmente deprimido, deprimida? Então, o próximo vídeo vai ser sobre isso, tá bom? A diferença entre tristeza e depressão. Até o próximo vídeo.